problema que colocamos agora é o seguinte. Noutros vídeos anteriores, nós vimos como, para a função x², como calcular a derivada num ponto. Por exemplo, calculamos a derivada da função x² no ponto 2 e verificamos que o seu valor era 4. O que nós queremos agora é, dada uma função f de x qualquer, calcular uma função derivada que nos permita calcular depois a derivada em qualquer ponto. Assim, resumindo um pouco estas ideias, em vez de, para calcular a derivada da função noutro ponto, sem ser o ponto 2, repetir todo o cálculo deste tipo que aqui está indicado, trocando o ponto em causa, o ponto 2 pelo ponto em causa, nós fazemos este cálculo uma única vez para qualquer valor de x e obtemos aquilo que se chama a função derivada de f, e depois é só no argumento x substituirmos o valor no qual queremos calcular a derivada da função. Então, para isso fazemos o quê? Em vez de nos vincularmos a um ponto, por exemplo, em vez de dizermos que queremos calcular a função num ponto 2, nós deixamos o nosso ponto livre. Dizemos que temos genericamente um ponto x que tem uma dada imagem y. E escolhemos outro ponto, seja x0 e y0, para termos então os dois pontos para calcularmos um valor médio. E é isso que podemos aqui ver. Temos um ponto x0 e temos um ponto x no eixo do x, que são aqueles dois pontos que podemos ver aqui, sendo que o ponto que nos interessa é o ponto com coordenada x, portanto estamos a referir-nos a este ponto aqui. Portanto, a diferença de valores de x é x menos x0, a diferença de valores de y é f de x menos f de x0, ou y menos y0, portanto temos esta diferença aqui, e formamos o quociente que está aqui indicado, e depois calculamos o limite dele quando x0 tende para x, que é quando estes dois pontos que aqui estão se aproximam, variando o x0 e estando o x fixo. Para o caso particular da função x², que é aquela que estamos a considerar aqui, o quociente que se obtém é este, onde está f de x0, pomos o quadrado de x0, onde está f de x, pomos o quadrado de x. Esta expressão de cima, x² menos x0², já vimos antes que pode ser escrita como este produto aqui, que está aqui indicado. Este fator corta com este, e em cima fica o limite quando x0 tende para x mais x0. Ora, se x0 está a tender para x, a soma está a tender para 2x, e este então é o valor da função derivada da função x², conforme está referido em baixo. E como podes ver, se quisermos calcular a derivada no ponto x igual a 4, uma vez que a função derivada é esta, se quisermos a derivada no ponto 4, é só substituirmos o ponto o x por 4, e temos aqui que o valor da derivada é 8, e isto é válido para qualquer valor de x. Uma particularidade que é muito importante observar aqui, e ela tem a ver com uma informação muito importante que a derivada nos dá sobre a função f, é que se observares para aqui em baixo a fórmula do f', podemos escrever y igual a 2x, isto representa uma reta. Ora, nós podemos traçar aqui o gráfico dela, por exemplo, ficamos com esta reta assim, e observando o gráfico, a azul temos o f, a roxo, digamos assim, temos o f', e tu vês que para este lado o f' é positivo, e quando a derivada é positiva, a função é crescente. Podes ver essa informação
aqui. Por outro lado, à esquerda do zero, a derivada é negativa, o f' é negativo. Bem entendido, se na função 2x substituirmos um valor maior que zero, ela fica positiva. Se substituirmos em x um valor menor que zero, ela fica negativa. E quando a derivada é negativa, a função é decrescente. Como podes observar, à esquerda do zero, a função decresce. E em pontos onde a tangente é uma linha horizontal, como por exemplo a origem, a derivada é zero. Substituímos aqui o x por zero, a derivada dá zero. Portanto, resumindo, intervalos com derivada positiva, a função é crescente; intervalos com derivada negativa, a função é decrescente; intervalos em que a derivada seja zero, a função é estacionária. Significa que próximo destes pontos a variação da função tende a ser pequena. Então, a derivada dá-nos uma informação gráfica sobre a função f. Se nós não dispuséssemos deste gráfico aqui e tomássemos a função f e calculássemos a função f', nós podíamos tirar conclusões de gráfico, como por exemplo intervalos em que a função decresce ou em que a função cresce, analisando o sinal da função derivada f'.